Asas, do original Wings, Estados Unidos, 1927. O que eu achei de curioso nesse filme é que ele é o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme. Ganhou a estatueta na primeira edição do Oscar em 1929. E uma das primeiras cenas do filme, o filme pertence ao cinema mudo, é o único filme genuinamente mudo a vencer o Oscar de melhor filme. Então, a trilha sonora toca o filme inteiro e ela mostra o que está acontecendo. A música fica dramática nos momentos de conflito no ar. A música fica triste nos momentos dramáticos. Fica feliz nos momentos engraçados, etc. Então a música, o filme inteiro. E em uma das primeiras cenas toca-se um trechinho do hino dos Estados Unidos. É curioso que, embora não tenha sido intencional, obviamente, mas o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor filme, uma das primeiras cenas é o hino nacional dos Estados Unidos, mostrando que o Oscar é uma festa feita por americanos para americanos. Com o passar das décadas, né, com o passar das décadas, de algum tempo para cá, o Oscar tem se tornado mais multicultural, multinacional. Mas a princípio é uma festa que foi feita por americanos para americanos. É curioso também que aquele que viria a se tornar um grande astro, Gary Cooper, faz uma participaçãozinha no filme. Ele faz uma ceninha e morre em seguida, ou seja, na época ele não era o Gary Cooper. Era o Gary Cooper, mas não era o Gary Cooper. Os ensinamentos que eu tiro desse filme, e aí vai spoiler até dizer chega, é que a guerra é uma bosta. E além da guerra ser uma bosta, ela é causadora de muito sofrimento. Muito. Ela é uma destruidora de vidas, não só das vidas que se vão com seu sangue se evadindo dos corpos, como também destruição das vidas daqueles que ficam. O filme conta a história de dois jovens amigos, Jack e David, que saem de uma pequena cidadezinha dos Estados Unidos para combater na Primeira Guerra Mundial que está acontecendo na Europa. O sonho deles é pilotar aviões, eles se tornam pilotos, eles participam de missões, eles recebem elogios pelas missões bem-sucedidas. Mas no final, por engano, Jack acaba batendo o avião de David e o avião cai e ele morre. Não foi por querer, lógico, Jack não sabia que era ele que estava pilotando o avião, mas ele morre. E a gente vê o sofrimento que essa morte causou nos pais do David. Quando ele estava se preparando para ir para a Europa, que ele se despede dos seus pais, lógico, teve um período de treinamento primeiro, mas ele se despede dos pais e vai para o serviço militar. É possível ver a dor nos olhos do pai e da mãe dele. A guerra é uma destruidora de pais e mães. A mãe muito mais visível, né? O pai mais comedido, mas é possível a gente ver todo o sofrimento da incerteza que a guerra traz. E aí no fim do filme, quando o Jack volta para casa, ele é ovacionado pelas ruas da cidade, todos acenando e recebendo o herói que voltou da guerra, e ele com um sorriso largo, acenando de volta,
para a multidão, feliz da vida por ser recebido como um herói. Mas quando ele chega diante do pai e da mãe de David, toda aquela alegria se desmonta. É como se por um instante ele sentisse culpa de voltar sozinho. E os pais daquele jovem que faleceu lá não tiveram a mesma sorte de ver o seu filho voltar com vida. Tudo que sobra é a dor, é a tristeza, é a saudade. Esse filme tem um ensinamento importante também que mostra que a vida continua. David gostava muito de uma jovem muito bonita chamada Sylvia. Tem uma cena muito rápida que mostra ela num balanço, com o rosto virado para o lado, o olhar entristecido, mostrando o vazio da perda. E o mais curioso é que Jack não gostava de uma moça chamada Mary. Ele gostava da Sylvia, a que era, entre aspas, namorada do David. E Jack achava que a moça gostava dele também, mas na verdade quem gostava dele era uma outra, uma tal de Mary. Personagem encantador. Encantador, é muito. É impossível não se encantar com a personagem dela. Ela é uma moça simples, que também se alista na guerra, já que os rapazes foram, ela também resolve ir para participar das forças de saúde, né, as forças médicas da guerra. E quando ela volta, Jack acaba sucumbindo aos encantos da moça e resolve ficar com ela. Como eu falei, os ensinamentos são cheios de spoilers. A última cena é um beijo apaixonado entre os dois, mostrando que David morreu, já era para ele. Para quem sobreviveu, a vida continua. Isso é a guerra. Jovens morrendo na faixa dos 20 anos, para que meia dúzia de líderes grandiosos, né, sejam aclamados pelas suas grandes vitórias. Os Estados Unidos saíram vitoriosos da Primeira Guerra. Uma outra coisa muito interessante é que durante uma festa em Paris, no meio das batalhas, Jack estava completamente bêbado e ele entra no quarto com uma jovem. Essa jovem é a Mary. Ela estava lá na Europa também. E ele está tão bêbado que ele não consegue se lembrar de nada. Bom, a gente também não sabe exatamente até que ponto foi o envolvimento dos dois naquela noite. Mas no final do filme, o Jack fala para Mary: Mary, enquanto eu estive na França, eu tenho que te contar uma coisa. Eu fiquei com uma jovem e eu tenho muita vergonha de te falar isso. Quando que hoje alguém vai ligar de falar se ficou ou não ficou com alguém? Isso, fora as imagens em preto e branco e o filme mudo, isso dá entrega de que ano que é o filme. Entrega. O filme é do século passado. Porque hoje tá todo mundo um pouco se lixando se ficou ou não ficou com alguém. Mostra uma nova forma de analisar essas mudanças comportamentais. Isso me chamou muito a atenção no filme. O que eu gostei no filme? Embora as atuações sejam teatrais, lógico, a gente está falando de cinema mudo, a gente está falando daquela câmera 24 quadros por segundo, que torna os movimentos assim não tão fluidos como as câmeras maravilhosas que tem hoje. Mas eu gostei muito que, se a gente pensar que em 1927 fizeram um filme tão bem feito, com batalhas aéreas tão bem gravadas, batalhas de trincheira também muito bem gravadas, e embora as interpretações sejam um pouco teatrais, eu achei muito convincente a atuação de todos os personagens, todos.
senti muita verdade nas atuações. Atuações realmente excelentes. O que eu não gostei no filme foi a forçação de barra de uma parte engraçada do filme, um cara que se chama Hermann Schwimp, sei lá como é que fala o nome. Eu não sei se é alemão, se é holandês, não quero nem saber o que que é. Mas eu sei que ele chegava e todo mundo acusava ele. Com esse sobrenome você vai lutar pelos Estados Unidos. Eu vou mostrar que eu sou tão americano quanto vocês. Mostrar uma tatuagem da bandeira dos Estados Unidos no braço. Mas que ridículo. Piada sem graça. Extremamente sem graça. Que coisa mais sem graça. Mostra que drama é o mesmo ontem, hoje, amanhã, é o mesmo há 1000 anos atrás, será o mesmo daqui a 1000 anos, é o mesmo aqui no Japão, na Coreia, no inferno, no raio que o parta. Qualquer pai e mãe que perder um filho, a dor vai ser a mesma e qualquer pessoa em qualquer lugar da Terra vai entender. Agora, o humor é uma coisa muito regional e muito temporal. A gente até não liga das imagens serem um pouco ruins, né? Se a gente vê com a visão de hoje, aquele filme é pré-histórico. Se a gente vê com a visão daquela época, a gente pensa, pô, impressionante o que fizeram naquela época. Mas como nós estamos hoje, a gente vai ver com os olhos de hoje e realmente são imagens de qualidade muito baixa, técnicas não tão refinadas quanto as de hoje. Mas piada não dá para aguentar piada ruim. Isso que eu não gostei no filme. Mas analisando como um todo, é um filme muito bom. Muito bom. É um filme que você sente prazer em assistir. Bons ensinamentos. Boas interpretações. Você se envolve emocionalmente com aqueles personagens. Você torce por eles. E é um filme que eu recomendo. Eu acho um filme, se considerarmos a época em que foi feito, é um filme excelente. E mesmo que a gente olhe com os olhos de hoje, é um filme muito bom.